Quando você tiver que lidar com uma pessoa arrogante, lembre-se que você está lidando com uma pessoa fraca, insegura, com baixa autoestima e com elevado complexo de inferioridade. Uma pessoa que mente para si mesma, que é superior aos outros. E uma das formas que ela encontra de reafirmar essa mentira é tentando se desfazer de você. Oi, oi, vidas! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais um episódio no podcast. Eu sou a Josi Lima e você está no Plena Potência. Aqui a gente fala sobre autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, usando para isso as neurociências e a filosofia. E hoje para falar quem são, onde vive e o que pensam as pessoas que gostam de humilhar os outros. Eu tô brincando, mas é sério. Hoje eu vou falar com você sobre as pessoas que gostam de humilhar os outros, quais as bases psicológicas por trás desse comportamento, o que leva uma pessoa a agir dessa forma e a melhor forma para você lidar com essas pessoas. Se você convive ou já conviveu com alguém assim, você deve ter percebido que essas pessoas são uma espécie de bomba relógio. Tá tudo muito tranquilo, tá tudo normal, fluindo bem, quando de repente todo o ambiente é contaminado, literalmente contaminado por essas pessoas. Na grande maioria das vezes, essas pessoas são explosivas, mas essa não é uma regra. Elas podem agir de maneira mais sutil, mais discreta. Aliás, ela pode ser uma pessoa mais discreta. É aquela pessoa que vai ofender, que vai tentar humilhar, mas sem gritaria, sem ofensas explícitas, mas ainda assim ela vai tentar te desmerecer, vai tentar te diminuir. Vamos supor que você é uma pessoa calma. Em alguma festa, algum evento, alguém me apresente para você. E você está com o seu namorado, com o seu marido, com a sua mãe, com a sua irmã, enfim, uma pessoa muito próxima sua, uma pessoa com quem você tenha muita intimidade. E conversa vai, conversa vem, você me conta uma história e eu faço o seguinte comentário. Nossa, como você é calma. Aí essa pessoa que não estava inserida na conversa, que não tinha nada a ver com a história, vira e fala: você não conhece a peça. Isso aí é lobo em pele de cordeiro. Ou aquela outra máxima é: essa aí, ó, quem não conhece que a compre. Você fica sem graça, claro, mas você mantém a serenidade e muda de assunto com muita elegância. Afinal, você é uma pessoa calma. Mas você sentiu, você sente a maldade, você percebe que a intenção dessa pessoa era invalidar, era desmerecer um elogio que você acabou de receber. Esse tipo de alfinetada, esse tipo de comportamento é muito comum em pessoas que gostam de humilhar, mas que agem de forma mais discreta, mais sutil. São comentários com o objetivo de te diminuir, são comentários com o objetivo de exaltar os seus defeitos e menosprezar e diminuir as suas qualidades. E você pode até achar que é inveja. Em alguns casos, realmente é inveja, pode ter inveja envolvida. Mas na grande maioria das vezes, essas pessoas agem assim com todo mundo. E inveja é algo muito específico, né? Uma pessoa invejosa, ela não sente inveja de todo mundo. Ela sente inveja de algumas determinadas pessoas em uma determinada área. A diferença é que as pessoas que gostam de humilhar, elas agem assim na grande maioria do tempo. É só ter uma oportunidade. E a gente acaba sempre se perguntando o que faz, o que leva uma pessoa a agir dessa forma. Para entender de fato o que leva uma pessoa a agir dessa maneira, o primeiro ponto é entender quem nós somos. Quem é você? Você é a soma de 3 elementos: a sua personalidade, a sua história de vida e as suas escolhas. E a soma desse resultado é a sua identidade, é aquilo que te faz ser quem você é o que te torna uma pessoa única. E nesse combo que é a personalidade, se apenas a personalidade não te identifica, não diz quem é você. Personalidade é aquilo que a gente chama, que a gente conhece pelo senso comum, por essência. E a essência, ou seja, a personalidade, ela possui raízes biológicas, componentes genéticos. Isso significa que nós já nascemos com determinados padrões emocionais que nos levam, que nos impulsionam a agir desta ou daquela maneira. E devido a isso, a essa herança genética, algumas pessoas experienciam, elas sentem mais facilmente
as emoções e os sentimentos de raiva e de combatividade. São pessoas boas de briga, são pessoas que estão sempre prontas para a guerra. Pessoas com essa disposição genética são naturalmente pessoas mais reativas, pessoas mais agressivas. São aquelas pessoas que não levam desaforo para casa, que não podem, que não suportam ser contrariadas, que têm muita dificuldade de assumir que estão erradas, que não aceitam perder uma briga. E claro que para não perder a briga, elas vão se utilizar de todos os recursos, incluindo as ofensas e as humilhações. E esse é o primeiro motivo que faz com que a pessoa goste, que ela tenha essa disposição para humilhar os outros. A raiz biológica. Um segundo motivo que leva uma pessoa a humilhar outras pessoas é a história de vida. Pessoas que tiveram infância e adolescência marcadas por violência, abuso, maus tratos e que não conseguiram elaborar bem esses traumas, que não conseguiram ressignificar, superar esses eventos negativos. Mas pode acontecer também com pessoas que tiveram uma infância tranquila, sem grandes traumas, mas que passaram por várias dificuldades na vida, são pessoas que acumularam muita mágoa por terem sofrido humilhações, frustrações, por terem levado várias rasteiras da vida, várias rasteiras dos outros. Uma pessoa que passou por muita traição, por abandono, por rejeição. A pessoa tinha uma expectativa sobre a vida e sobre os outros, e essas expectativas foram brutalmente frustradas. Isso tornou ela uma pessoa amarga, uma pessoa ressentida. E a pessoa despeja esse lixo emocional, essa amargura, esse ressentimento nos outros e na vida. Uma pessoa que vive com dor, uma pessoa cronicamente dolorida, ela não vê problema nenhum em sair por aí espalhando dor e sofrimento, porque a dor para ela é um estado normal. Tem uma máxima que diz: pessoas feridas ferem pessoas, pessoas curadas curam pessoas, e pessoas amadas amam pessoas. Eu já ouvi essa frase sendo atribuída a vários autores, então eu realmente não sei dizer quem é o autor, mas o importante é você saber que essa não é uma frase de efeito, não. O ressentimento ele é comprovado pela ciência como uma base psicológica que leva uma pessoa a ter comportamentos tóxicos. E um terceiro motivo que leva uma pessoa a humilhar, a se desfazer do outro, é a baixa autoestima, é o complexo de inferioridade. Uma pessoa que se sente insegura em relação a si mesma, ela tem essa necessidade de se autoafirmar, e ela vai fazer isso tentando se desfazer de você. Você acha mesmo que uma pessoa que se sente segura em relação a ela mesma, uma pessoa que está em paz com ela mesma, ela precisa se desfazer dos outros, ela precisa humilhar os outros para chamar atenção para si? Não, ela não precisa. Uma pessoa que vive se vangloriando, se elogiando, se impondo o tempo todo, na verdade ela está querendo convencer a ela mesma e convencer o outro de que ela é uma pessoa valiosa, de que ela é uma pessoa superior. Quem precisa falar que é porque não é. Esse é um mecanismo de defesa, é uma estratégia de sobrevivência emocional. Fica mais fácil de perceber essa dinâmica dentro de um relacionamento de casal quando a pessoa se sente insegura em relação ao parceiro. Eu penso que o meu parceiro é muito para mim. Ele é mais do que eu mereço, é muita ração para minha tigela. E isso me deixa insegura dentro da relação, faz com que eu tenha medo de perder. Só que eu não vou externalizar isso falando, eu não vou externalizar isso sendo ciumenta. Então eu critico, eu rebaixo, eu vou criando condições para que o outro se sinta inseguro. Eu vou superestimando, eu vou evidenciando os defeitos e jogando para baixo do pano e menosprezando as qualidades. E ele vai ficando fragilizado. Uma pessoa fragilizada é uma pessoa que não tem, que dificilmente vai ter coragem de ir buscar outras situações, de ir buscar outras pessoas que sejam pessoas de fato melhores para ela. Quando eu diminuo o valor de alguém, eu automaticamente aumento o meu. Essa é uma estratégia emocional de quem se sente inferior. Mas e aí, minha senhora, meu senhor, como que você fica no meio de tudo isso? Como conviver com uma pessoa dessa? A regra magna é: se não for preciso, não conviva. Fato é que algumas pessoas deveriam vir com um alerta do Ministério da Saúde. Atenção,
A persistir a convivência, um psiquiatra deverá ser consultado. Mas se não existe, mas se não existir essa possibilidade, se essa realmente não for uma opção para você, por se tratar de alguém muito próximo, alguém da família, a melhor estratégia é você manter uma distância afetiva, ou seja, não se envolver na trama emocional dessa pessoa. Quando que nós nos envolvemos? Quando permitimos que algo nos afete, nos ofenda, nos perturbe. Se você não personalizar o ataque, se você não aceitar entrar no ringue com essa pessoa, então não tem abalo emocional, então não tem nenhum desgaste. Tenha sempre em mente que não é sobre você, é sobre o outro. Ele não está falando de você, ele está falando dele. É a forma como ele interage com ele mesmo que ele interage com o mundo. Não se ofenda e nem se desgaste tentando ofender. Seja empática, seja empático. Lembrando que até para ser empático é necessário que você reconheça e estabeleça certos limites, porque senão quem adoece é você. A empatia é um sentimento nobre, é um sentimento lindo, mas ela não deve servir para que você faça mal a si mesma. Ainda que de fato existe uma inclinação biológica para que a pessoa haja de determinada maneira, a gente está falando de uma inclinação, de uma tendência. Isso não significa que a pessoa não possa ou que ela não consiga agir de forma diferente. Por mais que se trate de uma pessoa sofrida, uma pessoa que tenha passado por diversas dificuldades na vida, quantas pessoas sofridas você conhece ou já conheceu? Ou talvez você seja essa pessoa. E essas pessoas não saem por aí espalhando dor, sofrimento, maltratando, atropelando os outros, porque elas escolheram agir de um lugar de amor. A personalidade e a história de vida, elas explicam, mas elas não justificam todo e qualquer comportamento tóxico e abusivo. Nós sempre teremos a nossa responsabilidade, porque no final das contas nós também somos frutos das nossas escolhas. E nós podemos escolher como vamos agir em qualquer que seja a situação. Assim como você pode escolher ser empático, o outro também tem que fazer a parte dele. O outro precisa escolher se curar. Ele precisa escolher agir de forma diferente. Combinado? Se você gostou, compartilha. E se você gosta desse tipo de conteúdo, considere me seguir. E eu te espero num próximo vídeo aqui no canal. Um grande beijo.